amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Uma vez mais nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Manifesta a Tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Manifesta a Tua presença em cada um de nós nessa noite. Sim, Jesus, pelo Teu Espírito. Manifesta, Senhor, em cada coração, curando, restaurando, santificando, purificando, restaurando na Tua presença, Senhor. Pois só na Tua presença há abundância de alegria, só na Tua presença há vida, e vida com abundância. Nessa noite, diante da nossa alma, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. O reino de Deus está em movimento, a glória de Deus está em movimento, o poder do Espírito está em movimento. Aleluias! Deseje por Ele, clame por Ele, chame por Ele. Entender a intimidade com o Senhor, querido. É nesse lugar que a sua vida é construída.
É nesse lugar que a tua vida é transformada. É na intimidade com Deus. É nesse lugar, o lugar das tuas vitórias. É nesse lugar que a porta se abre. É nesse lugar que a enfermidade vai embora. É nesse lugar que o diabo foge. É nesse lugar que você é bem-aventurado. É na intimidade. É na reverência. Na presença dEle. Não tenha pressa de sair da presença dEle. Tua presença, Deus. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 12, versículo 24 até o versículo 28. Da palavra de Deus. Preste bastante atenção na palavra do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor lhe ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Fecha os teus olhos, ore comigo, querido. Pai, no nome de Jesus, te glorificamos uma vez mais nessa noite. Exaltamos o teu nome nesse lugar, uma vez mais, pela oportunidade de poder servir, adorar e engrandecer a tua santidade nesta noite. E o nosso coração, Senhor, se rende diante da tua presença, pois estamos diante da luz da tua palavra. Essa luz inconfundível, essa luz extraordinária, que ilumina o mais profundo da nossa alma. Por isso, nessa noite, que haja uma liberdade da tua parte, porque da nossa, Pai, já é evidente. Haja uma liberdade da tua parte para operar em nosso interior. Nós nos rendemos uma vez mais para ouvir a tua voz e receber o teu conselho nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. O povo estava no Egito. Eu não vou contar toda a história não, que você já conhece, mas lá em Abraão, Deus havia feito uma promessa para ele, de que a sua semente, ela seria incontável sobre a terra. Deus disse para ele: Abraão, olha para o céu, vê as estrelas, vê se você é capaz de contar. Olha para a praia, para a areia do mar, vê se você é capaz de contar o grão da areia do mar. Assim será a sua descendência. Deus falava para Abraão de uma descendência física, sim, de filhos que sairiam do seu ventre, do seu interior, sua semente própria, como foi Isaac, como foi Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. E Deus falava também de uma descendência espiritual. Falava também, quando Abraão olhava para as estrelas, ele estava falando de filhos espirituais, geração espiritual. E a Bíblia chama Abraão de o pai da fé dos crentes. E é através da fé de Abraão que eu e você estamos aqui, porque Abraão agradou a Deus com a sua fé. E através de Abraão, Deus fez uma obra extraordinária na terra, constituindo um povo para si. Só que Deus disse a Abraão: sabes tu que a tua descendência será cativa em terra alheia, em terra estranha. Então Deus fez uma ressalva para ele: Abraão, a sua descendência, por um tempo ela vai ficar cativa, debaixo do jugo de um povo. E os anos se passaram, e veio Isaac teve Jacó, Esaú, e ali foram se formando as tribos, o povo de Deus, a nação de Deus, o povo escolhido, foi se formando com o passar dos anos. A Bíblia diz que 70 almas se agregaram dentro do Egito. Pensa que Jacó e os seus filhos e todas as famílias
dos seus filhos se agregaram dentro do Egito, e ali os anos se passaram. 70 almas se tornaram em uma nação inumerável. E essa nação ficou durante 4 séculos dentro do Egito. Era uma nação dentro da outra. Israel se constituiu dentro do Egito. Se cumpriu a palavra que Deus dissera a Abraão lá atrás, que a tua descendência seria cativa em terra estranha. Até quando eles foram, eles não eram cativos, mas quando eles se estabeleceram, começaram a crescer, Faraó os escravizou. E nós conhecemos a história que todo esse povo ficou cativo, manietado, ficou ali escravizado nas mãos de Faraó por 430 anos, para ser mais preciso, a Bíblia diz. Já pensou, irmão, 4 gerações? 4 gerações. Mas um dia, ainda com a promessa de Deus, Deus levanta um libertador dentro da própria casa de Deus, dentro do meio do povo que era escravo, Moisés. Deus levanta Moisés. Faraó fez de tudo, o diabo fez de tudo, porque você sabe que Faraó é a tipificação de Satanás no Antigo Testamento. Fez de tudo para matar Moisés, mas ele não conseguiu. Ele matou os primogênitos que nasceram no Egito. Houve muito sangue no Egito, mas Moisés foi preservado por Deus, para que se cumprisse a promessa de Deus. Moisés cresceu. Você conhece a história, foi lançado no rio, e a filha de Faraó, se banhando com as princesas do Egito, encontraram ele dentro de um cesto. E a mulher amou aquela criança, deu o nome a ele de Moisés, que significa tirado das águas, porque eu tirei das águas. Moisés cresce na corte do Egito, com o mesmo sentimento que José tinha, de hebreu, de filho de Deus. Moisés cresce, e um dia, vendo um egípcio fustigar um israelita, ele não se contém, porque ele sabia que aquele homem era o seu patrício, fazia parte da sua família, tinha o seu sangue hebreu. Moisés luta contra o egípcio e acidentalmente ele o mata. Não era o desejo de Moisés matar o egípcio, mas ele infelizmente o mata, e por causa disso Moisés precisa fugir, porque ele poderia ser morto. A vingança, ele foge, e ele vai para o deserto de Canaã, aonde lá atrás eles estavam, aonde lá atrás Deus falara com Abraão, aonde lá atrás Jacó estava com a sua família e veio para o Egito. Moisés sai do Egito fugindo e vai para as terras de Canaã. E o que eram as terras de Canaã? Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele diz que daria uma terra para Abraão que mana leite e mel, e essa terra era a terra de Canaã. Moisés volta para a terra que Deus prometeu. Tinha 40 anos de idade, e ali ele passa a viver a sua vida como um pastor de ovelhas. Conhecemos toda essa fase. Moisés passou 40 anos no Egito, adquirindo conhecimento. Depois ele passa mais 40 anos no deserto, perdendo muita coisa que ele ganhou, que ele não precisava, para ter um encontro com Deus no deserto. Depois ele passa mais 40 anos para levar o povo para a terra prometida, tirando o povo do Egito pelo braço de Deus, pela mão de Deus. Só que Moisés agora está no deserto, e algumas coisas acontecem, querido, de especial no deserto. Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele dá de encontro com a sarça ardente. Deus, como se revelara a Abraão no passado, agora Deus, propositalmente, de todo o seu querer e a sua vontade, de toda a sua espontaneidade e vontade própria, ele se apresenta a Moisés. Moisés estava vivendo um dia como um dia qualquer, e de repente ele se depara com uma visão, irmão, extraordinária diante dos seus olhos. Irmão, deixa eu já falar uma coisa para você. Você está vivendo os dias como um dia qualquer, mas pode ser que por algum desses dias você vai se deparar com uma visão extraordinária da glória de Deus. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, era um dia comum, assim como eu e você passamos um dia comum hoje. Mas o dia comum foi transformado por Deus em um dia glorioso. Talvez você possa estar passando um dia mau, um dia difícil,
um dia complicado, uma semana, um mês complicado. Mas se você, querido, tiver um coração sensível a Deus, você pode se deparar com uma sarça ardente a qualquer momento diante dos seus olhos. Então Moisés se encontra com aquela sarça, e de dentro da sarça sai a voz, e Deus começa a falar com ele. Deus se revela para ele, irmão, de maneira muito íntima. Moisés diz: quem é que está falando comigo? Em outras palavras, eu não sei quem é o Senhor. E Deus diz assim: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus diz isso para ele, irmão, aí ele cai diante de Deus, humilhado, porque isso falou na alma dele. Havia um conhecimento de que Deus havia falado com Abraão, e agora o Deus que falara com Abraão estava falando com Moisés. E Deus começa a revelar a ele, dizendo: eu vou usar você para tirar o meu povo de dentro do Egito. Eu vou usar você para tirar o meu povo, o meu Israel, o meu escolhido, o meu primogênito de dentro do Egito. Preste atenção, Deus está falando, querido. Deus vai usar você para tirar a sua família, para tirar os seus vizinhos, para tirar os seus amigos que estão dentro do Egito. Deus vai usar a mim e a você para tirar muita gente que está cativo, preso nas garras de Satanás, preso nas garras do mundo. Deus vai nos usar para fazer uma obra extraordinária. Aleluias! Mas Moisés disse: mas eu não sei falar. Moisés tinha a língua pesada, ele não era eloquente, irmão, tinha dificuldade para falar, ele era ruim de se expressar. E Moisés disse: Senhor, eu tenho língua pesada, eu não consigo me expressar, eu não consigo falar. Olha só o que Moisés, querido, ouviu de Deus naquele dia. Êxodo capítulo 4, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Em outras palavras, querido, nós podemos saber não falar, mas se nós cremos na voz de Deus, Ele vai falar conosco. Não precisa de muitas palavras, o que precisa é da presença, é do poder e da unção do Espírito, para que se cumpra a palavra de Deus através da nossa boca. Às vezes, irmão, você diz assim: eu não sei falar, pastor, eu não sei pregar, eu não sei anunciar o Evangelho, eu não sei falar de Jesus. E Deus está dizendo para você: Ele vai confirmar a obra dele através de você. Você precisa crer na palavra dele, para que quando você anunciar e declarar, não é a tua palavra, mas é a palavra e a voz dele. Aleluias! Muitas vezes, irmão, nós declaramos: nós não sabemos falar, não temos palavra, nós não temos a língua pesada, não sabemos como expor. Mas eu preciso, eu e você, entender, e quando abrimos a nossa boca, vai sair o poder de Deus para a transformação de muitas vidas. Aleluias! E eu quero compartilhar com você, querido, 3 pontos aqui nessa noite dessa palavra. O povo estava cativo no Egito, Moisés estava tendo experiência com Deus no deserto. Enquanto tem gente presa, esperando por libertação, enquanto tem gente presa, amassando barro, enquanto tem gente presa, humilhada, enferma, doente, escravizada, Moisés estava tendo visão no deserto. Só que as visões que ele estava tendo estavam o condicionando, o levando para um propósito em Deus. As visões que Deus estava dando para ele, as experiências que Deus estava dando para ele, não era para ficar com ele, irmão, era para ser usado em prol do próximo. Moisés disse: eu não sei falar. Deus disse: eu vou falar através de você. Moisés disse: Senhor, não vai dar desse jeito, você escolheu a pessoa errada. Aí Deus leva Moisés para um momento de mais intimidade e poder. Deus pergunta para ele: o que você tem na sua mão aí? Moisés diz: é um cajado, é uma vara. Está vendo essa vara? Joga ela no chão. Moisés joga no chão, então a vara se transforma em uma serpente. Aí Deus diz: pega ela pela cauda. Ele pega pela cauda, se torna novamente um cajado. Mas Senhor, eles não vão acreditar, só isso eles não vão acreditar. Então tá bom, Moisés, mete a mão dentro do seu peito. Moisés colocou a mão dentro do seu peito, por baixo da sua túnica.
Quando ele tirou a mão saiu leprosa, a mão saiu doente, a mão saiu maculada. Deus estava revelando o coração dele doente, o coração maculado, o coração que não acreditava em Deus, o coração doente. Deus disse: Moisés, põe de novo a sua mão dentro da túnica. Ele pôs a mão e a mão saiu sã de volta. Deus provou a sua glória, tanto no externo, com um pedaço de pau, como na própria vida dele. Moisés sentiu a glória de Deus na sua própria vida. Deus o tocou de maneira espetacular, gloriosa. E Moisés então vai diante de Faraó. E eu quero ler para você que Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23 diz assim: olha só o que Deus disse aqui. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Irmão, no capítulo 4, versículo 22 e 23, Deus está falando com Moisés ainda. Moisés não entrou no Egito para tirar o povo. Preste atenção o que Deus está dizendo aqui agora. Moisés, vá a Faraó e diga para ele libertar o meu filho. Quem era o meu filho aqui? O meu primogênito, o meu escolhido, Israel. É o povo de Deus. Lembra de Jacó? Jacó lutou com o anjo e Deus mudou o nome dele. E ali Deus disse: você agora não será chamado mais Jacó, mas será chamado Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Príncipe de Deus, filho de Deus. Deus está dizendo aqui, querido, ele olhava para a sua nação como um homem só, e dizia: você vai tirar o meu filho do Egito. Faraó, liberta o meu filho do Egito, para que ele possa me servir. Se você não fizer isso, eu vou matar o teu primogênito. Irmão, quando Deus diz isso através de Moisés para Faraó, ele já dá um choque em Faraó: se você não libertar o meu primogênito, eu vou matar o seu. Só que peraí, nós estamos no capítulo 4, isso acontece lá no capítulo 12. Deus está dizendo: liberta agora o meu filho para que ele me sirva. Preste atenção, irmão. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Você acha, irmão, que essa palavra sirva está aqui por acaso? Você acha que Deus falou sirva por acaso para Moisés falar para Faraó? Porque, irmão, quem está no Egito, preste atenção na revelação de Deus. Quem está no Egito não serve a Deus. Ah, mas tem filho de Deus no Egito? Tem, mas no Egito ele não consegue servir a Deus. No Egito ele está escravo de Faraó, ele está nas amarras espirituais, ele não tem condições de servir a Deus. Deus está dizendo: Moisés, fala para Faraó, para ele deixar o meu filho sair, porque eu preciso que o meu filho me sirva. E quem está escravo, quem está cativo, quem está dominado, não pode servir. Porque o escravo, irmão, ele é escravo, ele não tem direito, ele só tem que obedecer e obedecer e obedecer. E Deus está dizendo: um dos propósitos para te tirar do Egito é para que você me sirva. E sabe o que aconteceu, querido? Quando Deus diz: deixa o meu povo ir para que ele me sirva, Ele está dizendo justamente o que Ele disse para mim e para você. Nós saímos do Egito um dia, Jesus nos tirou do Egito um dia, que é esse mundo, para que eu e você pudéssemos vir para a presença dEle, para servi-lo. Amém? Viemos para a presença do Senhor para servi-lo. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias 3,18: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve, do verbo servir, e aquele que não serve. Então vereis a diferença, como é diferente. O povo está no Egito, não tem como servir a Deus. No Egito não dá para adorar a Deus, irmão. Deus não vai receber adoração, porque no Egito é o lugar do pecado, o Egito é o lugar da dúvida, o Egito é o lugar do problema, da enfermidade, da dor, o Egito é o lugar da escravidão, o Egito é o lugar de tudo de errado. E Deus está dizendo: o meu povo precisa sair daí, porque eles precisam me servir, e para me servir só pode ser fora do Egito.
Quantos querem servir a Deus, mas dentro do Egito não serve, irmão, não serve. Deixa o meu povo ir, o meu primogênito ir, porque se você não deixar, eu vou matar o teu primogênito. Deus já deu uma sentença para Faraó no capítulo 4, se você observar. Moisés já chega diante de Faraó com uma sentença de Deus: ou você liberta o meu primogênito Israel, ou então eu vou matar o teu filho. E aqui nesse dia, querido, quando o Faraó relutou, quando o Faraó fechou o coração, estava selada a morte do seu primogênito. Do herdeiro do trono do Egito estava selada a sua morte naquele dia, porque o povo não saiu do Egito e o povo não foi servir a Deus. Segundo versículo que está aí, capítulo 5, versículo 1, ele disse assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, mais uma vez que Moisés se apresenta a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Primeiro Deus diz assim: deixa o meu povo ir, sair para me servir. Agora Deus está dizendo: Moisés, fala para Faraó deixar o meu povo ir, para eles saírem e me celebrarem no deserto. Irmão, só celebra Deus, só celebra Deus quem não está no Egito. Quem está no Egito não consegue celebrar a Deus. Quem está cativo no Egito não tem condições de adorar a Deus. Quem está cativo no Egito está decepcionado. Não existe celebração na alma de quem está cativo no Egito. E Deus está dizendo: Moisés, fala para ele deixar o meu povo ir, para celebrar a mim uma festa no deserto. Irmão, você sabia que o povo mais festeiro que tem na terra é o povo de Israel? Havia pelo menos 3 festas anuais. O povo da festa, irmão. E Deus está dizendo: eu quero o meu povo no deserto para me celebrar, para me servir, porque no Egito não tem condições de nenhuma e de nem outra coisa. No Egito não tem como servir a Deus, e no Egito não tem como celebrar a Deus. Agora, pasme agora, o versículo 5, versículo 3 do capítulo 5. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Agora Deus diz assim: Moisés, diga a Faraó para libertar o meu povo, para que o meu povo possa oferecer sacrifício ao Senhor. Você está entendendo, irmão? Que no Egito ninguém pode servir a Deus, no Egito ninguém pode celebrar a Deus, que no Egito ninguém pode ser o sacrifício diante de Deus. Deus está dizendo: Moisés, fala para Faraó para libertar o meu povo, para que eles possam ir ao deserto e sacrificar ao Senhor. Sabe, querido, nós somos sacrifícios diante de Deus, nós oferecemos sacrifícios diante de Deus. A palavra do Senhor está dizendo 3 pontos principais para a nossa vida nessa noite. Está falando de serviço, está falando de celebração, está falando de sacrifício, se você prestou atenção. E tudo isso aqui que eu estou falando para você, irmão, está dentro da Páscoa. Está dentro da Páscoa, porque todos eles saíram do Egito para servir, todos saíram do Egito para celebrar, e todos saíram do Egito para sacrificar. Aleluias! O dia que eu e você saímos do Egito, saímos para servir a Deus, saímos para adorar a Deus, e saímos para sacrificar diante de Deus. Aleluias! Não tem jeito de servir a Deus no Egito, é incompatível. Não tem jeito de adorar a Deus no Egito, é incompatível. Não tem como sacrificar a Deus no Egito, irmão. Entenda que eu estou falando, querido, que o Egito é um mundo. O Egito é um mundo, e pela Bíblia eu e você temos que ser inimigos do mundo, inimigos desse sistema caído, desse mundo mau, desse mundo pervertido, desse mundo enganoso, desse mundo que não adora a Deus, desse mundo que adora a besta, que adora o diabo, desse mundo que adora o engano, a injustiça, a imoralidade. Mas se eu e você servimos, irmão, se eu e você celebramos e sacrificamos, é porque nós somos para a terra da promessa, é porque nós entendemos a voz dele,
nós deixamos o Egito para trás. Aleluias. Nós entendemos. Só que tudo isso aconteceu, querido, por um motivo muito claro. Sabe por que eles saíram do Egito? Porque aconteceu uma Páscoa. Eu e você só estamos aqui porque aconteceu uma Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu no Egito. A minha Páscoa e a sua Páscoa aconteceu no Egito. Quando estávamos lá, foi lá que nós conhecemos o Cordeiro. Sabe quando Moisés teve a instrução de Deus dizendo: Moisés, vai, reúne o povo de Israel, mata o Cordeiro, cada um na sua casa, separa a sua família, santifica, mata o Cordeiro e passa o sangue no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar, e todo primogênito no Egito vai morrer. A palavra de Deus estava se cumprindo, o que Deus tinha dito para Faraó no começo. Os israelitas mataram o Cordeiro puro, sem mácula, pegaram o sangue e passaram no umbral da porta. A Bíblia diz que o anjo da morte passou, e todo primogênito, do animal ao homem, ao ser humano, morreu na terra do Egito. Houve grande pranto naquela terra, inclusive o filho de Faraó, aquele que sucederia o trono. Faraó perdeu o seu próprio filho diante da glória de Deus. O anjo da morte passou e matou os primogênitos, mas Israel estava segura debaixo do sangue do Cordeiro. Ali estava acontecendo a Páscoa do Senhor, a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Ali estava acontecendo um divisor de águas na vida do povo de Deus. Poucos momentos depois, poucas horas depois, eles sairiam do Egito, e sairiam ricos do Egito, porque eles despojaram os egípcios da prata, do ouro, dos penduricalhos, das joias. Eles despojaram os egípcios e foram rumo à presença de Deus. Eles adoraram o Senhor naquela madrugada, ofereceram um culto a Deus, uma celebração a Deus. O anjo passou, executou o propósito de Deus, e essa foi a Páscoa do Senhor. Eles saíram, querido, para a terra prometida. Se cumpriu a palavra de Deus na vida de Israel. Sabe que passaram anos, irmão, anos e anos, séculos e séculos. Então se cumpriu a palavra de Deus sobre o Messias. Jesus veio para aqueles que se haviam perdido. Assim como Israel foi liberta no Egito pelo cordeiro que foi morto, por um animalzinho, uma ovelhinha, e uma libertação física aconteceu do povo de Deus, saindo da terra da escravidão, indo para a terra da promessa. Anos depois, Deus envia um libertador, que não só está libertando homens e mulheres de localidades físicas, mas principalmente libertando corações de amarras espirituais. Deus envia Jesus, querido, o Cordeiro de Deus, que vem até a mim e até você, vai até a cruz, derrama o seu sangue puro, carmesim, perdoa os nossos pecados, porque estávamos debaixo de uma escravidão espiritual, em sujeição nas trevas. Mas Jesus morre na cruz, paga o preço do pecado, paga o preço e recebe em si a ira de Deus, por causa das nossas culpas, e nos leva para os braços do Pai, através de uma vida perdoada e santificada pelo sacrifício no Calvário. Sabe, irmão, nós estamos aqui nessa noite, é uma noite de alegria, é uma noite de gozo. Por que nós celebramos a Páscoa? Por que nós falamos dos ressuscitados? Por quê? Por qual motivo nos reunimos na casa de Deus para enfatizar esse momento? Porque a Páscoa, irmão, é a vida. A Páscoa é o divisor de águas, a Páscoa é a mudança, a Páscoa é a vida eterna, a Páscoa é a salvação, a libertação. Foi o dia que Jesus morreu, mas também depois ressuscitou para nos elevar diante da presença de Deus. Aleluias! Antes eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Olha o que diz a Bíblia, querido: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Colossenses 3:1, Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo que eu e você ressuscitamos em Jesus para uma vida eterna. Ah, pastor, mas nós não morremos ainda, mas não ressuscitou. Ressuscitou sim, irmão, no espírito, na alma. Temos garantia da vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Há uma garantia de eternidade junto com Jesus. Aleluias. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, deixa eu lembrar você, Páscoa é isso, irmão. Deus tirou você do Egito. Você tem motivos para servir a Deus. Irmão, nós estamos vivendo no meio de uma geração, num momento atual, que não quer servir a Deus. Irmão, só não serve a Deus quem está no Egito. Quem foi alcançado por Ele, quem foi tirado do Egito por Ele, deve servi-lo. Mas nós estamos vivendo um momento em que os irmãos, os crentes, os cristãos não querem servir a Deus. Não querem servir a Deus. Porque quem está lá fora, irmão, na escravidão, não vai servir a Deus nunca. Nós estamos aqui, glória a Deus pelas nossas vidas. Mas quantos nós chamamos, convidamos, pregamos a palavra, anunciamos o amor, e elas não conseguem sair, elas não conseguem servir a Deus, porque elas estão no Egito. E nós devemos continuar, querido, buscando, insistindo, orando, jejuando, para que elas tenham um encontro com Deus. Quantas almas estão no Egito e não conseguem celebrar a Deus? Elas querem adorar a Deus. Elas olham para mim e para você adorando, elas até querem, mas elas não conseguem, porque elas estão presas, elas estão cativas, elas estão dominadas. Elas não têm forças para adorar a Deus. Elas não têm a ajuda do meigo consolador, do amado da nossa alma. Elas não têm, elas não conseguem. Elas estão debaixo dos grilhões espirituais. E muitas vezes nós não entendemos. Convidamos uma vez, duas e desistimos, e dizemos: já chamei, já falei, já insisti, já mandei mensagem, não vem, também não busco mais. Irmão, irmãs, estão presos por amarras espirituais. Elas não conseguem servir, elas não conseguem adorar, e jamais elas sacrificarão. Porque só sacrifica, irmão, quem entende o que é sacrifício. Só sacrifica quem entende. Jamais o farão, jamais celebrarão, jamais entenderão o que é culto. E aqui eu quero chegar, aqui onde eu li nessa noite para você, a palavra que eu li. Jamais entenderão o que é culto na igreja. Por que tantos crentes cultuam? Por que tanto o pastor insiste para ir cultuar? Por que tanto o pastor fala de ir para a igreja? Por que tanto o pastor fala que tem que ir lá na igreja, irmão? Irmão, preste atenção. Crente cultua, crente adora, crente serve, crente sacrifica diante de Deus. Porque nós não estamos no Egito, irmão. No Egito há lágrimas, há tristeza, no Egito há amassar de barro, no Egito há perseguição, no Egito há chicote, no Egito há dores, no Egito há confusão, há dúvida. Mas diante da presença de Deus, não. Diante da presença de Deus há alegria, abundância, satisfação. Diante da presença de Deus, eu e você podemos saltar e pular. Pode ser que o tempo não esteja tão bom para você, querido, mas não importa. O que importa é que você não está mais preso. O que importa é que você não está mais amassando barro para diabo. O que importa é que você não está mais cativo das forças do mal. O que importa é que você está diante da presença do Altíssimo. Aleluias. Por isso nós temos que dar culto a Deus. E o que é cultuar a Deus? Porque Páscoa é isso, irmão, se você não entendeu. Que só cultua quem é livre, só cultua quem passou da morte para a vida, só cultua quem ressuscitou, só cultua quem serve, só cultua a Deus quem celebra, só cultua a Deus quem sacrifica. E é por isso que estamos aqui nessa noite. A Páscoa não é o coelhinho da Páscoa que o seu filho já pediu o ovo para você, talvez você até deu, irmão.
Você deu o ovo da Páscoa para ele, né, irmão? Você falou: é Páscoa, meu filho, feliz Páscoa. Toma um ovinho. Pode dar o ovo, irmão. Mas fala: meu filho, o ovo não é Páscoa. A Páscoa é Jesus. O coelhinho foi criado por ele, tá? Ele criou o coelhinho. O coelhinho não bota ovo não, filho. Ele não bota ovo, é mentira. A Páscoa é Jesus crucificado, pagando o seu pecado, dando vida para você, mudando a sua história, mudando o seu coração, a sua mente, valorizando você, amando você até o fim. Isso é Páscoa, meu filho. Pode comer o chocolate, eu como com você uma banda, me dá uma bandinha do ovo. Mas fala para ele: meu filho, isso aqui, ó, é só um doce, tá? A Páscoa é Jesus dentro de nós. A Páscoa é o Espírito dele vivendo dentro de nós. A Páscoa é a vida de Deus movendo a igreja para um novo propósito. Irmão, só tem culto porque tem Páscoa. E por que nós estamos aqui nessa noite? Porque é Páscoa. Porque foi a Páscoa que estabeleceu o culto. Foi a Páscoa que estabeleceu o serviço. Foi a Páscoa que estabeleceu a celebração. Foi a Páscoa que estabeleceu o sacrifício. E sem sacrifício, irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou o sangue para nos dar a vida eterna diante de Deus. Ele derramou o sangue para que eu e você pudéssemos chegar diante dele. Hebreus no capítulo 10, versículo 9, se não me engano, diz que nós devemos chegar com ousadia pelo sangue. Com ousadia pelo sangue do Cordeiro chegamos diante de Deus. Isso é Páscoa, isso é vida eterna, isso é culto diante de Deus. E falando de culto, irmão, se você quer saber o que é culto, a palavra culto, querido, fala de reverência, fala de altar, fala de sacrifício. Porque depois que eles saíram do Egito, Deus estabeleceu o culto. E dali em diante nunca mais o culto acabou, sabia? Sabia que o culto não acabou e não vai acabar? Nem na eternidade, irmão, vai acabar. Porque agora, nesse momento, nessa hora que eu falo com você, enquanto estamos aqui adorando, os anjos estão celebrando. Aqueles que partiram em Cristo já estão celebrando na glória. Há um culto na eternidade diante de Deus ininterrupto. Mas os anjos estão dizendo: santo, 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 santo. E eles não param de repetir isso, irmão. Eles dizem: santo, 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 santo. Eles adoram e eles queimam, eles ardem em fogo, porque eles estão diante da glória de Deus. É culto, é Páscoa, é vida. Não para, alegria perpétua na presença de Deus. Sabe, irmão, deixa eu ler de novo o texto para você, abre aí, Êxodo 12, 24. Portanto, guardai isto. Olha só o que ele está dizendo: por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Deixa eu parar aqui. Teu filho está aqui na igreja? Teu filho está na igreja? Glória a Deus. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Meu filho, vai para a igreja. Aí fica em casa, irmão. Deita no sofá, joga o pé em cima do outro, fala para a mulher trazer um suco de laranja, uma pipoca, e fica assistindo televisão. Vai para a igreja. Vai para a igreja, vai. Vai, o que é que você vai para a igreja? Mas fique em casa. Eu creio que no nosso caso, glória a Deus, estamos aqui, os nossos filhos estão aqui. Deus está dizendo: preste atenção, você é livre, liberto. Você não está mais no Egito. Vamos fazer um acordo agora, um pacto. Preste atenção. Guardai por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. O seu filho precisa ver você cultuando. Por que tem um monte de crente desviado, irmão? Um monte de jovens desviados da igreja. Vou falar logo essa palavra desviado mesmo, porque a gente quer ficar assim, tratando com jeitinho. Não pode falar desviado, é desviado mesmo, irmão. Quantos estão afastados da igreja porque o pai não vai na igreja, a mãe não vai na igreja? Aí, irmão, é eles desculpar, é porque o pastor, é porque não sei o quê. Não vai na igreja não, que não vira mais nada esse negócio de ser crente. Fica perdendo tempo com Bíblia e começa a falar um monte de coisa, irmão. Não vai para a igreja, o filho não vai, a família está desviada, está no mundo perdido em trevas. Se Jesus voltar, irmão, já era. Se eu e você não colocarmos no coração dos nossos filhos a verdade,
não mostrarmos para ele o caminho. Eles são pequenininhos hoje, irmão. Você já viu o seu filho, de vez em quando ele é rebelde, quer dar na sua cara? Você já viu isso, irmão? Você já viu que de vez em quando seu filho fala alto com você, acha que manda em você? Não, mas me dá meu telefone, é meu, aqui eu faço o que eu quero. Aí não vai para a igreja, não leva, não mostra a verdade, não fala a verdade, não põe o filho no lugar dele. Depois se cresce, está na cara ou se desvia, aí reclama, vai murmurar, vai orar a Deus. Deus vai falar assim: não falei para você? Eu não mostrei para você? Você não sabe o que é culto? Você não sabe o que é cultuar a Deus? Você não sabe o que é celebrar a Deus? Deus está falando, portanto guardar isto por estatuto para vós, para nós, e para vossos filhos para sempre. A importância de adorar a Deus, a importância de estar na igreja. Eu não vou deixar de falar isso, irmão, é crucial. A importância de estarmos aqui nessa noite, em todas as noites que virão diante de Deus. Versículo 25: acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Aqui Deus está falando com eles, preparando eles. Olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão servir, vocês vão celebrar, vocês vão sacrificar, e vocês vão cultuar. A vida de vocês vai mudar. Acabou a escravidão, acabou essa luta, acabou trevas. Agora você vai adorar a Deus, você vai servir a Deus. Deixa eu falar para você, irmão, sabe o que acontece dentro do culto? Glória de Deus. Sabe o que acontece dentro do culto? Cura, milagre, salvação, restauração, libertação, vida eterna, transformação, nome escrito no livro da vida, comunhão, exaltação da glória de Deus, transformação de lares e famílias dentro do culto, dentro da igreja. Aleluias. Deus estava dizendo: eu vou estabelecer algo dentro de vocês, e vocês vão me dar isso continuamente. Vocês vão entrar na terra e vocês vão guardar este culto. Que culto que eles vão guardar aqui, irmão, que está falando? A Páscoa. É a Páscoa. Vocês vão guardar a Páscoa, porque foi este o dia que Deus trabalhou na sua vida. Foi este o dia que Deus te libertou. Este foi o dia que Deus te salvou. Este será o dia dos dias. Este será o principal momento. Sabe, querido, a Páscoa é celebrada no mês de Nissan, no calendário judaico, também chamado de Abib, está entre março e abril, justamente agora nesse período, não é? E a Páscoa marca para eles um novo começo. A partir daquela data se contaria o ano, o início de uma nova jornada, de uma nova vida com o povo de Deus. E isso aconteceu comigo e com você o dia que nós tivemos um encontro com Ele. A partir daquele dia que nós encontramos com Jesus, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou o nosso coração, a nossa mente, para que nós pudéssemos ter uma nova visão do mundo e celebrá-lo continuamente. Por isso que Ele está falando assim. Ele está falando aqui para mim e para você nessa noite: e acontecerá que quando você sair, você vai guardar este culto. É por isso que nós estamos cultuando, irmão. E por isso, quando você ouviu falar, o pastor fala assim: irmão, vem para o culto. Por que você não vem para o culto? Aí você acha assim: o pastor fica perturbando, né? Você quer ver as pessoas na igreja. Eu quero mesmo, irmão. Eu quero mesmo. Porque não é eu não, é Deus que está falando. Guardareis este culto, crente, cristão. Guardareis este culto, você e o teu filho. Traz o teu filho, está dormindo, põe debaixo do banco. Quantas vezes eu fui para a igreja com os meus filhos, dormiram, põe debaixo do banco. E não tinha salinha não, irmão. Os filhos ficavam do lado, com a Bíblia dele na mão. Não tinha salinha não. Hoje a gente tem o privilégio de ter uma salinha, glória a Deus, ainda com ar. Nós não tivemos essa honra não. Glória a Deus, a gente tem que dar o melhor para os nossos filhos. Isso é bênção de Deus. Glória a Deus. Mas guarda este culto. Guarda este culto. A Páscoa não é só nesse final de semana. A Páscoa vai seguir esse ano todo, vai seguir até Jesus voltar. Porque Páscoa é ressurreição e vida de Jesus dentro da nossa vida. Deixa eu continuar. Então direis, versículo 27: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Olha só que Deus disse, irmão: então direis para os seus filhos: este culto
Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Todo culto é uma Páscoa. Não importa se é culto de oração, não importa se é culto da família, todo culto é uma Páscoa, porque ele retrata o encontro que nós tivemos com Jesus. Nós estamos servindo, nós estamos celebrando, nós estamos sacrificando diante dele. Aleluias! Nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor, querido. Sabe, querido, para cada uma dessas palavras, para cada uma desse chamado de Deus em nossa vida, existe um propósito. Por que nós servimos, querido? Para fazer diferença, para servir o reino, para que o reino possa avançar. Por que eu e você, querido, adoramos, celebramos? Porque Deus é digno de glória, porque as pessoas precisam ver em mim e em você uma celebração que elas não têm, e elas precisam desejar a celebração que existe dentro de mim e de você. Aleluias! Que não existe mais cadeias, não existe mais prisões, não existe mais grilhões. Sabe, querido, por que nós sacrificamos? Porque o sacrifício, irmão, fala justamente da nossa entrega. E hoje se confunde muito sacrifício com dinheiro, não é? Faça o seu sacrifício, irmão, traga o envelope aqui no gasofilaço. Não, irmão, mas o sacrifício que ele está falando é justamente do nosso eu. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, eu estou terminando já, irmão, fica tranquilo, é Páscoa. Recebe essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Romanos 12, 1 e 2, abre aí. Vamos ler juntos na Bíblia. Nós estamos no culto, amém? Tem alguém no culto aqui? Aleluias. Romanos 12, 1 e 2, olha só. Porque se nós estamos celebrando, deixa aberto aí. Se nós estamos servindo, então há diferença para aquele que serve e para aquele que não serve. Tem diferença para o crente que serve e para quem não serve? Claro que tem diferença. Agora, se nós estamos celebrando, a Bíblia diz no Salmo 47, verso 1, com palmas, todos os povos aclamem a Deus com cânticos ou com cantos de alegria, porque nós temos alegria. Jesus diz: tenho-vos dito isso, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Irmão, só celebra, só adora quem tem alegria. Quem tem alegria. Fora disso não consegue celebrar. Eu estou falando de celebração, de adoração. Eu estou falando de cantar uma música. Irmão, eu tinha um vizinho do lado de casa, uma casa do lado de casa que ficou para alugar. Então sempre muda, sempre está mudando pessoas. E aí os vizinhos que eram anteriormente a esses que estão agora, que nós conversamos, evangelizamos, convidamos para vir à igreja. Aí de vez em quando eu estava lá com a pastora e escutava aqueles corinhos de fogo do outro lado. E ela colocava num som alto e ficava lá: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Ela cantava junto e virava aquele rebuliço, irmão. Falei: glória a Deus, está pegando, Deus está movendo as águas. Daqui a pouco, irmão, eu escutava aquele do... Como é que chama aquele sertanejo hoje que tem aí, esse mais evidente? Como? Universitário. Sabe, irmão, aquele batidão? Tá. Eu falei: meu Deus, uma hora ela é crente, outra hora ela está no Egito. Como é que vai fazer, Jesus? E aquela família foi embora com muito pesar no nosso coração. Nós não conseguimos, nós oramos por eles, deixamos uma semente neles, com certeza, não temos dúvida disso, mas não conseguimos trazê-los para a presença de Deus. Mas sabe, irmão, sabe aquela guerra de quem está no Egito? Aí quer adorar a Deus, glória a Deus, aleluia, vem um cântico bonito, um louvor bonito como esse que nós adoramos aqui, né? Deixa eu ser o sacrifício. E a pessoa quer ser o sacrifício, irmão, mas ela está presa. Daqui a pouco vem o desejo de ouvir a música daquele cantor famoso de novo. Ela põe lá e ela se rende de novo. Egito. Por que Deus está falando de sacrifício? É para você servir. Você servindo, você está ocupado, irmão. Quem serve tem tempo para alguma coisa? Um garçom que está servindo uma multidão, ele tem tempo? Coitado, fica igual doido
com a bandeja aqui, com os copos, de repente alguém toma a bandeja e já cai, vira aquela bagunça, ele não tem tempo, está servindo. Eu e você somos como os diáconos da obra de Deus, os garçons de Deus, que servimos a Deus e ao próximo, que celebramos a Deus e ao próximo. Agora o sacrifício, eu quero destacar aqui Romanos 12:2, eu acho que você abriu e está aberto aí, o 1 e o 2, Romanos 12, 1 e 2, olha só o sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Olha só, ele já está falando que você tem que apresentar, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis, do verbo apresentar, se mostrar, vir, aparecer, chegar aqui. Aí eu cheguei, eu estou aqui, estou me apresentando, ó. Está vendo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, está falando no coletivo, igreja, em sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, peraí, esse sacrifício não morre? Morre, mas ele já ressuscitou. E quem ressuscitou, não morre mais. Então todo culto, irmão, é sacrifício. Sabe por quê? Porque você não vai morrer, você já ressuscitou, mas você está matando o seu eu, o seu ego, as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos contrários a Deus. Isso é sacrifício de verdade, irmão. É sacrifício diante de Deus, de valor que Deus recebe. Eu quero que o meu povo saia do Egito para sacrificar a mim. É isso que Deus está falando nessa noite. Eu quero sacrifício seu. Eu quero você como sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Eu vou ficar assistindo o culto pela televisão. Pum! Faça isso. Mas isso não é se apresentar diante de Deus. Hoje está tão moderno, irmão, que você põe o copo de água em cima da televisão, não pode? Não põe? Ainda bem que agora a televisão de LED, né? Glória a Deus. Não tem como pôr o copo em cima. Aí põe de lado. Tomara que quebre o copo. O sacrifício, irmão, não tem como ser online. O sacrifício, eu não estou falando que Deus não opera pelos meios. Claro que opera, irmão. Claro que Deus faz a obra à distância. Eu estou falando que o verdadeiro sacrifício tem que ser presencial, irmão, pessoal. Nem tudo é à distância. Já viu o relacionamento à distância? O relacionamento à distância, glória a Deus, está gostando, está bonitinho, está tudo legalzinho. Quando se encontra, se frustra. Aí fica uma semana junto, já era, acabou. Porque a distância, irmão, não se conhece. Tem gente que quer conhecer Deus à distância. Ora lá por mim, sacrifica lá por mim. Ora por mim, que aí eu vou estar bem aqui. Você está orando lá, sacrificando, irmão. O sacrifício é pessoal. Se você não sair da sua casa e não for para ser, então você não será. Ou nós somos e vamos e somos, ou então não somos nada. Não vamos representar nada e nem ser nada, e nem ter nada de Deus. Porque o que ele está falando? Eu rogo-vos pela compaixão de Deus que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto. Está vendo para onde foi? O sacrifício envolve sacrifício. Envolve despesas. Você tem que pôr gasolina no carro e vir para a igreja. Envolve despesa. Envolve disposição de você levantar do sofá e vir para a igreja. O sacrifício envolve disposição. Se chegou cansado do trabalho, vem para o culto. Sacrifício. Mas eu não posso. Não interessa, eu deixo tudo, eu vou a Deus. É sacrifício. O sacrifício é isso, irmão. É o sacrifício por causa do culto. E aqui eu quero terminar. Tem muita coisa aqui, mas a hora já foi. O sacrifício nos leva ao culto. Você entendeu? Porque ele vai dizer assim na sequência: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha onde que o culto vai levar eu e você, irmão. Olha onde que o culto a Deus vai nos levar. Não se conforme com o mundo, não se conforme com esse sistema mundano.
Vá a Deus, sacrifique a Ele o seu culto. Não se conforme com este mundo, sacrifique a Ele, porque através disso, querido, você vai ser renovado na sua mente, no seu coração. Você vai ser transformado, porque a cada culto que nós entramos, cada glória que nós participamos, Deus vai mudando, vai transformando, vai lapidando, vai cuidando, vai direcionando, vai curando, vai abrindo a porta, vai movendo as circunstâncias, vai nos dando vitórias e vai fazendo o sobrenatural em nossa vida. Você pensa que agora Deus não está fazendo algo na sua vida? Ele está fazendo, irmão. Ele está fazendo algo na sua casa nessa noite. Ele está fazendo algo na sua família nessa noite, nesse momento que eu vos falo. Aleluias. Ele está trabalhando lá naquele homem, naquela mulher, naquela criança, naquele jovem. Ele está trabalhando na sua casa nesse momento, porque você está aqui cultuando, adorando, sacrificando a Ele. Nós podemos dar desculpa, irmão, ficar na televisão, ou então ir passear, mas nós resolvemos ser um sacrifício. E por causa disso a Bíblia está dizendo: porque eu não me conformei, então eu estou sendo transformado e renovado no meu entendimento. E por causa disso, por causa desse renovo, eu vou experimentar. Porque só experimenta quem participa, só experimenta quem está presente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a vontade de Deus: boa, agradável e perfeita. Deus vai te dar tudo que é bom, Deus vai te dar tudo que é agradável, vai te dar tudo que é perfeito. E esse não é o evangelho triunfalista, tá? Esse que eu estou falando não é o evangelho da prosperidade. Sabe por quê, irmão? Que eu posso falar com todas as letras e com a boca cheia, porque nós estamos sendo o sacrifício. Aqui o sacrifício nessa noite. E se eu sou o sacrifício, então eu sou transformado e renovado no meu entendimento. E por causa dessa renovação, porque o Espírito Santo vem e Ele começa a mexer aqui dentro, Ele começa a mexer aqui dentro, Ele começa a trabalhar, lapidar por dentro. Então, querido, eu vou provar, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você fizer um pudim, deixa eu contar essa história para você. Você faz um pudim na sua casa, irmã. Faz um pudim. Você faz um bolo de chocolate, irmão, na sua casa. Um bolo de chocolate, com aquela calda de chocolate, irmã Bárbara, aquela calda de chocolate que cai assim. Aí você come um pedaço. Aí você liga para o pastor e para a pastora e fala assim: pastora, o bolo estava assim, a calda estava assim, a massa do bolo estava fofinha, o açúcar não estava muito, estava gostoso o bolo. Você precisa de ver que bolo. Aí eu vou ficar tão feliz, irmão, a pastora também, que você contou que você fez o bolo, comeu do bolo e contou como que o bolo estava. Mas se você não convidar a gente para lá na sua casa e comer o bolo, a gente não vai entender. Você entendeu a palavra? Se você não for e não experimentar, você pode falar o que você quiser, irmão. A gente vai só ter só o conhecimento, mas não vai ter experiência. E se não tiver experiência, conhecimento não vai valer muita coisa, irmão. Amém? E que adianta ter conhecimento de Deus, não ter experiência com Deus, que é o que mais importa. Faz o bolo, irmão, e convida a gente. Amém? E faz um pudim também. E aí, querido, e aí nós vamos experimentar, e a gente vai saber como é. Por isso que Deus está falando: se você for sacrifício, cultuar, buscar, estiver lá, se você for, você vai entender. Não é ninguém que falou não. Você viu? Você ficou sabendo como que foi lá? O que aconteceu na igreja? Deus curou, Deus libertou, transformou. A irmã foi tocada, Deus operou no irmão. Glória a Deus. Você teve informação, mas você não viu a glória, você não presenciou o mistério, você não participou daquele momento. Isso é Páscoa, irmão. Isso é culto e celebração diante da glória de Deus. Saiba que quando você está adorando o Senhor, está sacrificando a sua vida diante dEle, Ele está transformando você para transformar os outros ao seu redor. Amém? Permita, querido, que a glória de Deus, o poder do Espírito de Deus, mova a sua vida de maneira gloriosa. Este é o nosso culto. E Deus estava dizendo para eles: olha, quando vocês forem para a terra, vocês se estabelecerem,
E quando vocês se reunirem, vocês vão dizer: olha, sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos tirou do Egito. E o papai e mamãe, você vai dizer assim para o seu filho: olha, sabe por que nós estamos na igreja? Sabe por quê? Porque lá atrás nós éramos escravos. Sabe, nós tínhamos muitas crises, problemas, o nosso casamento estava ruindo. Mas aí nós encontramos com Ele e entendemos o que é Páscoa. Jesus nos ressuscitou, Ele transformou a nossa casa. Sabe que culto é este, meu filho? É o culto para a glória de Deus. É o culto que nós servimos, é o culto que nós celebramos, é o culto que nós sacrificamos diante dEle, e nós não abrimos mão disso. Aleluias. Davi dizia assim: eu posso estar em tantos lugares mil, mas eu desejo estar na presença do meu Deus, na casa do meu Deus, na casa do meu Deus. Se permita ser esse sacrifício em Deus, porque no sacrifício você vai entender a vontade de Deus. Irmão, tem tanta gente por aí agora que poderia estar aqui hoje, está batendo a cabeça lá fora. Por que não veio? Por que não adorou? Por que não serviu? Por que não sacrificou? Deus muda a história, amém? Jesus morreu, irmão, mas já ressuscitou. Quem tem encontro com Ele não tem um encontro com Jesus morto, tem um encontro com Jesus vivo. E esse Jesus vivo transmite glória, vida, unção e poder, renovação. Feche os seus olhos, levante as suas mãos ao alto. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença viva, santa e poderosa, Pai. Estamos diante desta palavra tão abundante, tão incontestável, tão sobrenatural, tão poderosa, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas aqui para Te servir, nesta casa de oração, na nossa família, no trabalho, na rua, onde for. Colocamos a nossa vida ao Senhor, Pai, porque um dia nos tiraste do Egito e nos levaste para o centro da Tua vontade. Estamos para viver na Tua presença, para servir-Te, para adorar-Te, para sacrificar na Tua presença a cada dia, para crescermos na Tua vontade, na boa, agradável e perfeita, entendendo o Teu propósito e chamado em nossas vidas. Uma vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada casal e família nesta noite. Que o poder do Teu Espírito, Senhor, e da Tua palavra que não volta vazia, possa afetar de maneira gloriosa, extraordinária, de dentro para fora, em cada alma, em cada coração, no espírito de cada um, Senhor, que está contrito nesta noite, que ouve a Tua voz e que recebe a Tua palavra em terra boa, onde irá germinar e dar frutos e frutos com abundância. Que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores seja derramada sobre a vida do povo de Deus nesta comunidade e sobre todos aqueles que ouvem a Tua palavra, em nome